Ok, fala galera, beleza? Meu nome é Weasley e seja bem-vindo de volta a mais um canal aqui no YouTube. Porque vocês viram o quanto tá difícil criar canal aqui, mas eu espero que dessa vez seja o último canal que eu crio aqui no YouTube em definitivo. Então vamos nessa, galera, se Deus quiser vai ser. Deixa teu like aí que hoje a gente vai discorrer se o nazismo de fato é de esquerda ou de direita, né? Essa semana tá tendo um burbuliço gigante aí pelas redes sociais de muita gente acusando o nazismo de ser de esquerda e outros de ser de direita. Então vamos ver o porquê que isso tá correto ou tá errado. Vamos lá. Eu já começo o vídeo já logo sendo direto, galera. O nazismo não é nem de esquerda nem de direita. O nazismo é de terceiro viés. Quer saber por quê? Agora eu explico, galera. Muito simples. O nazismo ele tem características muito fortes da esquerda e da direita. E uniu tudo isso numa camada só, numa espécie de movimento novo. E eu vou explicar a vocês o porquê. Vamos lá. Características da esquerda que o nazismo possui. São muitas. Dentre elas, o anticapitalismo, ou seja, os nazistas, na época da Alemanha nazista, eram totalmente contra o capitalismo americano, né, o capitalismo de mercado, assim como os comunistas soviéticos também eram. Outra semelhança com o comunismo, eles eram antirreligiosos, né? Assim como os comunistas também. Eles eram coletivistas, assim como os marxistas, né? Os comunistas marxistas eram coletivismo, tinham aquele coletivismo arraigado dos movimentos. Eles eram contrários às liberdades individuais, ou seja, se é contrário às liberdades individuais, logo não são nem liberais e nem capitalistas, que a gente preza a liberdade individual acima de tudo. Você tem o direito de pensar diferente, de pensar fora da caixa, diferente da massa, e ter o direito de pensar daquela forma. Para os nazistas e para os socialistas isso não existe, os comunistas não existe. Outra característica que é o que o nazismo tem com a esquerda, né? A censura e o controle do pensamento através da propaganda em massa. Isso o nazismo fazia muito bem. O ministro da propaganda do Hitler era um dos mais geniais ministros de marketing que já existiu na humanidade. Tanto que conseguiu convencer os próprios alemães, né, a adentrarem, a aderirem ao nazismo, um movimento nacionalista. E isso o comunismo faz muito bem também, né? Eles têm muita propaganda, né? Quem diria o Gramsci, né? O famoso Gramsci, marxismo gramsciano. E o que mais? Eles eram antiliberais e anticonservadores. Aí eu não preciso nem mais explicar, né, galera? Antiliberalismo, anticonservadorismo, nazismo, enfim, era uma parada em si. E quais eram então, essas são as características que eu falei da esquerda que o movimento nazista possuía. Além do próprio nome, né, ser também Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse era o partido nazista, tinha socialismo ali no meio. Mas por que a galera hoje fala que é socialista apenas por causa do nome? Não. Vamos lá. Agora eu vou passar para as características da direita, da extrema direita que o nazismo tinha. Dentre elas também o anticoletivismo, que mais? A censura e o controle do pensamento através de propaganda em massa. E também o discurso nacionalista, ou seja, aquele nacionalismo exacerbado que o país, a nação é maior do que eu, do que você, do que todos. Tudo para o Estado, nada fora do Estado, como dizia o fascista Mussolini, não é? Então veja bem, características da esquerda e da direita dentro do movimento nazista, né? O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, galera, o nazismo tinha características tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda. E quem defende essa tese nada mais é do que a professora Denise Hollenberg, que é professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Ela defende que o nazismo também é um movimento de terceiro viés, nem de esquerda, nem de direita. Outro cara que defende também é o professor de Linguística e Semiótica da Universidade Fluminense Federal, Isidório Burkestein. Esse cara também defende que o nazismo é de terceiro viés. Ou seja, não há dúvidas. Muita gente dizia que esse debate de que a esquerda e a direita não existia nas universidades. Isso é mentira. Existe sim. Tanto que aqui no Brasil a professora Denise Hollenberg e o professor Isidório Burkhan debatem isso até hoje. Eles dizem que o nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. É de terceiro viés
E é o pensamento que eu concordo, Porque, veja bem, Hitler ele era completamente contra os soviéticos, né, os marxistas soviéticos. Ele caçava os marxistas soviéticos, os socialistas. E esse é o principal argumento que o pessoal de esquerda usa para dizer que o nazismo é de direita. E, na verdade, é um argumento pífio, é um argumento falho. Porque, ao mesmo tempo que Hitler caçava os comunistas, Hitler também era contra o capitalismo de mercado americano. Ele era contra tudo isso. Então, ele oferecia o nazismo como uma opção a mais, além da direita e além da esquerda, entendeu? Era uma opção a mais. E o próprio Hitler, no seu livro, Mein Kampf, né, Minha Luta, o livro que ele escreveu, ele deixou isso bem claro, que o nazismo era uma opção, um terceiro viés, que tinha características tanto da esquerda quanto da direita, porém que eram contra o capitalismo americano e contra o socialismo soviético, o marxismo. Então, por isso só, cara, se o próprio criador do nazismo falou isso, a gente não pode discutir, não é, gente? Não é? E as próprias características que eu acabei de citar aqui, que o professor Isidório e a professora Denise Hollenberg falam, nos levam a crer que o nazismo era um movimento com fins em si mesmo, ou seja, um movimento novo, um movimento de terceiro viés que trazia características do socialismo e características da extrema-direita, ou seja, extrema-esquerda, extrema-direita. E essa é a minha opinião tanto pessoal, quanto a minha opinião também baseada nos fatos que eu li, pesquisei e concluí que o nazismo não é nem de esquerda e nem de direita, é de terceiro viés, sem sombra de dúvidas. E vale ainda, para terminar o vídeo, só para concluir, vale ainda dizer que o nazismo ele fazia uso da famosa engenharia social, cara, algo que é extremamente perverso. Ele queria mudar as estruturas da sociedade, né, vigente, e eles eram, por exemplo, meio que revolucionários, ou seja, mudar todo o sistema através da engenharia social, como a gente sabe, através da propaganda, através do revisionismo, dentre outras coisas que são características da extrema-direita, e construir uma nova sociedade dentro dos padrões nazistas, ou seja, aquele padrão de a cor ariana, né, a raça ariana é superior e tudo mais. Enfim, essa é a minha conclusão, galera. O nazismo não é nem de esquerda nem de direita, e sim um movimento de terceiro viés. Eu espero que o YouTube dessa vez não tire esse vídeo do ar e não exclua o meu canal só porque eu falei de nazismo aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E deixa o teu like, beleza? E deixa a tua opinião. E aí? Pra você, o nazismo é de esquerda, de direita ou de terceiro viés? Valeu!